quando o normal é anormal. É exatamente isso que eu vou explicar nessa live de aquecimento, porque eu sou a Lê, veterinária, coordenadora da pós de endocrinologia da Anclivepa São Paulo, tá? E ensino veterinários a identificar e tratar endocrinopatias com total confiança. Então, se você é veterinário, me segue, dá um curtir aqui e me segue para não perder nenhuma sacada. Mas, Ale, vocês devem estar me perguntando, o que é essa live de aquecimento? É o aquecimento para o evento que está chegando aí, chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento, eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Endocrinologia não é um bicho de 7 cabeças como você pensa, não. E aí, para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, como é que você tem que fazer? Basta comentar aqui embaixo a palavra evento. Bora então para o assunto da live de hoje, quando o normal é anormal. Então, isso é bem interessante, né? Quando o normal é anormal. Como assim, Alessandra? Olha só. As endocrinopatias causam manifestações clínicas sistêmicas e alterações laboratoriais sistêmicas, tá? Então, como a gente desconfia de uma endocrinopatia? A gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, a gente sabe que são manifestações clínicas sistêmicas e alterações laboratoriais sistêmicas. E aí, de repente, eu tenho uma suspeita diagnóstica, fecho o meu diagnóstico e encontro uma coisa diferente daquilo que eu estava esperando encontrar. Então, quando o normal é anormal. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imaginem só que vocês estão diante de um gato supostamente diabético, né? E aí a gente vai avaliar a glicosúria desse paciente e a glicosúria é negativa. Então, pacientes diabéticos apresentam hiperglicemia e glicosúria persistente. No caso dos felinos, para a gente fechar o diagnóstico, além da hiperglicemia e glicosúria persistente, a gente deve encontrar a frutosamina aumentada, né? Por quê? Porque o gato faz hiperglicemia de estresse. Beleza. Aí a gente tá achando que o gato é diabético, a gente identifica uma hiperglicemia, a gente identifica uma frutosamina aumentada e a gente coleta a urina, não tem glicosúria. Então, não ter glicosúria é estranho, é normal, né? Então, vamos dizer assim, não apresentar glicosúria para um paciente sadio é o esperado. Mas para um paciente diabético, o normal é anormal, né? O paciente diabético tem que ter glicosúria. Então, é sobre isso que eu vou falar para vocês, né? Quando o normal é anormal, né? Naquele paciente doente, naquele paciente endocrinopata. E por que isso é importante, gente? Porque assim, ou seu diagnóstico está equivocado, ou tem alguma coisa a mais com esse paciente, tá? E isso, muitas vezes, é a sutileza do acertar ou errar com relação ao diagnóstico ou com relação ao tratamento. Então, vamos lá, uma saga de quando o normal é anormal. E aonde eu mais vejo problemas é com relação à síndrome de Cushing, tá? A síndrome de Cushing é onde eu mais vejo problemas, né? Então, o que a gente tem no paciente com síndrome de Cushing? Vamos revisar rapidinho aqui. Poliúria, polidipsia, polifagia, obesidade, aumento de volume abdominal, rarefação pilosa assimétrica bilateral que poupa a cabeça e extremidade de membros, tá? Então, esse é o padrão de um paciente portador de síndrome de Cushing. Não necessariamente esse paciente vai ter que ter todas as manifestações clínicas, não, tá? Não necessariamente. Ele pode ter algumas,
mais intensas umas do que outras, ok? E o que eu espero encontrar de alterações num paciente que tem síndrome de Cushing? Então, no hemograma, vamos começar com o hemograma, eu espero encontrar uma eritrocitose discreta, né? Ou pelo menos hematócrito no limite superior de normalidade. Aí suponhamos que eu atendo um paciente positivo para Cushing e esse paciente não tem eritrocitose. Ok, ele pode não apresentar eritrocitose, mas se ele não tiver eritrocitose, o que eu espero encontrar é que ele tenha pelo menos hematócrito no limite superior da normalidade. Aí eu atendo esse paciente, ele tem um hematócrito no limite inferior de normalidade. Isso não é esperado no paciente com Cushing. O excesso de cortisol causa eritrocitose. Então, eu esperava a eritrocitose e, de repente, eu olho lá, esse paciente tem hematócrito no limite inferior da normalidade. Gente, não é esperado para esse paciente um hematócrito no limite inferior da normalidade, tampouco um paciente anêmico. Então, se isso acontece com o seu paciente, você vai precisar o quê? Investigar causas de anemia. Ou investigar se esse paciente não tem nenhum potencial, nenhuma outra coisa que possa ocasionar anemia para esse paciente. Porque eu esperava eritrocitose, eu esperava hematócrito no limite superior de normalidade e de repente esse paciente tem um hematócrito no limite inferior de normalidade, né? Então isso tá estranho. Alessandra, o que eu vou investigar? Então a gente vai investigar as coisas mais óbvias do mundo que causa anemia, qualquer coisa mais óbvia do mundo, né? Pra gente veterinário que mora num país tropical, né? Hemoparasitose, Ehrlichia, Babese. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que excluir. Excluído isso, aí a gente vai pensar em complicações relacionadas à idade. Então, se eu tenho um paciente muito idoso, com síndrome de Cushing muito idoso, o que a gente pode encontrar que pode causar anemia? A gente pode encontrar as inflamações crônicas. Então, no paciente bem idoso, nós vamos encontrar aí o quê? Artrose. Num paciente bem idoso que não faz a profilaxia dentada, doença periodontal, né? Então, isso são as coisas bem relacionadas aí à idade. Ou até mesmo pensar, né? Pensando na idade, aí as neoplasias. As neoplasias também têm um potencial grande, né? Síndrome paraneoplásica de causar anemia. Agora, o que eu não vejo, pessoal, é anemia no paciente que tem tumor de adrenal. Isso eu não costumo ver, né? Paciente que tem síndrome de Cushing adrenal dependente, também conhecido como síndrome de Cushing ACTH independente, eu não vejo esses pacientes fazerem anemia, tá? Não é comum. Então, a gente pensando num paciente idoso, é o que a gente vai investigar. Afinal de contas, esse paciente tem síndrome de Cushing, ele tem PUPDPF, aumento de volume abdominal, rarefação pilosa, que poupa a cabeça de extremidade de membros. Ele tem tudo. Então, ele é um Cushing, você testou, ele deu positivo para Cushing, você foi fazer os exames, né, o check-up, e aí você viu que esse paciente tem anemia. A gente tem que investigar a causa dessa anemia, porque isso não é normal no paciente com síndrome de Cushing, tá? O que mais que eu posso encontrar? No leucograma, o que eu espero encontrar? Uma leucocitose, né? O leucograma de estresse, na verdade, né? Leucocitose, neutrofilia, linfopenia. E aí eu encontro um paciente que tem 5.800 de leucócitos com valor no limite inferior de 6.000. Então ele tem, ao invés de uma leucocitose, ele tem uma leucopenia. Gente, não faz sentido num paciente que eu esperava uma leucocitose encontrar uma leucopenia. Aí, de novo, nós temos que procurar a causa da leucopenia, né? E aí, de novo, a gente acaba caindo nas doenças infecciosas, né? Na Ehrlichia, na Babesia, né? São coisas que a gente vai encontrar. E esse mesmo raciocínio pensando na contagem de plaquetas. Paciente com Cushing tem trombocitose com muita frequência. E aí, a gente pega lá um paciente que tem as plaquetas no limite inferior de normalidade. Não é esperado isso nesse paciente. E aí, eu tenho que desconfiar que esse paciente ou não tem síndrome de Cushing, né, gente? Ou ele tem síndrome de Cushing e mais alguma coisa. Sempre a gente vai
seguir neste raciocínio. Ou ele não tem, ou ele tem Cushing e mais alguma coisa. Então, é sempre essa sequência de raciocínios. Beleza, passamos pelo hemograma e aí para onde a gente vai pensar? Vamos lá pensar nos bioquímicos, né? Então, o que a gente tem que pode chamar muito atenção aí quando a gente vai falar de bioquímicos? Bioquímicos, a gente não tem coisas específicas aí, né? Aí a gente tem que pensar quais são as alterações bioquímicas que nós encontramos no paciente que tem síndrome de Cushing. Aumento da atividade da fosfatase alcalina, e aí o céu é o limite, né? 500, 1000, 2000, 3000. Não há uma correlação entre quanto maior a fosfatase alcalina, pior prognóstico. Não existe essa correlação, tá? Então, esse aumento da atividade da fosfatase alcalina é o esperado, tá? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, céu é o limite. O que não é esperado? Aumento importante, significativo da TGP, né, da LT. Então, no geral, a gente não encontra aumento importante da LT. Então, o que é importante? 3 vezes o limite superior da normalidade. Ureia, creatinina, não é comum a gente encontrar aumentado. A gente pode encontrar hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, mas isso também não vai chamar a atenção da gente. Aí, se não tiver, ok, não ter, né? Até aí, tudo bem. Eu posso não ter essa alteração. Urina, o esperado, a mesostenúria ou hipostenúria. Mas se eu não tiver, se eu tiver uma densidade urinária 1,030, né? Então, não tiver uma densidade urinária baixa, também até que é aceitável. Por quê? Porque esse paciente, eles podem não apresentar poliúria e polidipsia. Nem todos os pacientes apresentam as mesmas manifestações clínicas, ou todas as manifestações clínicas. Glicemia, eu posso ter uma correlação aí de resistência à ação da insulina, então maior frequência de diabetes em quinta em Cushing, mas se eu tiver uma normoglicemia, ok, também não vai me chamar a atenção, né? Agora vai me chamar a atenção se eu tiver um paciente aí com Cushing com uma glicemia de 60, né, gente? Aí a gente deve começar a desconfiar que pode ser que esteja alguma coisa diferente. A gente até deve repetir a glicemia de um paciente com Cushing com 60 de glicemia, que também não é esperado. Ok, então, Alessandra, você falou de hemograma. Então, hemograma, alteração no eritrograma com anemia ou hematócrito no limite inferior da normalidade. É um normal que chama a atenção, né? Um hematócrito no limite inferior da normalidade, porque eu esperava uma eritrocitose. Se eu não tiver uma leucocitose, mas tiver uma leucopenia, também é estranho, porque eu espero que é um leucograma de estresse, que é uma leucocitose, e eu espero uma trombocitose. Então, se eu tiver um hematócrito no limite inferior da normalidade, também chama atenção. Nos bioquímicos, não tem nada assim que eu possa falar, olha, isso aqui é muito estranho, quando o normal é anormal. Tudo bem, a gente pode até sugerir, né? Então, aí, a fosfatase alcalina para entrar nesse grupo, né? Porque é muito difícil a gente encontrar um paciente com síndrome de Cushing sem aumento da atividade da fosfatase alcalina. Vamos colocar isso no bololô aí. Então, é esperado num paciente com síndrome de Cushing aumento da atividade da fosfatase alcalina. E se eu tiver a fosfatase dentro da normalidade, isso pode me chamar um pouquinho a atenção, mas até pode acontecer. Agora, tem uma coisa que me chama muito a atenção e quando o normal realmente é anormal nesses pacientes. Em que situação? Quando eu falo de ultrassonografia. Se eu na ultrassonografia não identificar hepatomegalia, se não tiver hepatomegalia descrita no laudo, gente, isso realmente me chama muito a atenção. Dificilmente eu vou ter um paciente com síndrome de Cushing sem hepatomegalia. Alessandra, e se eu tiver um paciente sem hepatomegalia? 2 possibilidades. Ou não é Cushing e você tem um resultado falso positivo, ou é um paciente com Cushing cujo fígado está evoluindo para uma cirrose. Como assim, Alessandra? Mas o fígado, você está dizendo se o fígado sem alteração no tamanho. Não estou falando microhepatia.
né? Então, o fígado não tá reduzido, tô falando normal. Sim, mas se eu esperava uma hepatomegalia, se esse fígado estiver reduzindo de tamanho, a gente pode pegar no momento que ele tá dentro do tamanho de normalidade. Então, pra gente, uma ultrassonografia sem hepatomegalia chama muito atenção, né? Desconfia, né? Paciente que tem Cushing tem hepatomegalia, aumento difuso da ecogenicidade hepática. Então, se você tem paciente com Cushing que não tem hepatomegalia, desconfia, né? Então, eles têm hepatomegalia, aumento difuso da ecogenicidade. Se o seu paciente com Cushing, sem tratamento, tá, galera? Sem tratamento, né? A gente tá falando na ocasião de... Se o seu paciente com Cushing não tem hepatomegalia, desconfie. Ou não é Cushing, ou é um Cushing evoluindo para cirrose, tá? Então, fiquem atentos aí e essa regra não falha. Agora, vamos pensar aí, a gente falou de alterações laboratoriais ou alterações nos exames complementares, né? Agora, vamos falar de manifestações clínicas, né? Então, quando tem coisa que é anormal aí, né, gente? Aquele paciente que tinha polifagia e de repente não apresenta mais polifagia e até tá seletivo para comer. Então, antes ele lambia o chão, comia qualquer coisa, até pedra, e de repente o tutor fala que ele está seletivo. E aí eles até costumam falar assim, eu acho que ele enjoou da ração. Gente, paciente que tem Cushing come terra, come areia, come papel higiênico. Então, como é que ele enjoou da ração? Ele não enjoou da ração. Tem alguma coisa acontecendo com esse paciente. Então, quando o tutor fala que não está polifágico, ok, os pacientes podem não apresentar polifagia. Mas a pergunta é, em algum momento esse paciente estava polifágico? Teve uma época que ele estava comendo loucamente e agora parou e está seletivo. Então, isso não é esperado. Então, a gente tem que investigar o porquê dessa seletividade para comer. E aí, por onde a gente vai caminhar? Primeiro, eu pensaria, né? Então, na verdade, pode ser qualquer coisa, mas eu pensaria, vamos listar coisas que são complicações do Cushing, né? Então, o que eu pensaria? Colicistite, mucocele biliar com colicistite, então são complicações, né? Então, cão com Cushing tem 29 vezes mais chance de desenvolver mucocele biliar que qualquer outro. Então, pode ser a causa desse apetite seletivo. Doença inflamatória intestinal, né? Então, a doença inflamatória intestinal é comum em paciente idoso. A disbiose é frequente no paciente idoso. É mais frequente ainda nos pacientes endocrinopatas, né? Então, a disbiose levando às duodenites, levando aí o grupo, né, de doenças inflamatórias intestinais. Então, isso pode ser a causa da diminuição de apetite. Outra possibilidade é se esse paciente de repente, não tão de repente, né, porque a síndrome de Cushing causa resistência à ação da insulina. E aí, se esse paciente desenvolve um diabetes, evoluindo aí para uma cetoacidose diabética, né, gente? Aí sim, esse paciente na cetoacidose diabética vai perder o apetite e vai aqui com a evolução da progressão da doença, sem diagnóstico da cetoacidose, ele vai, além de perder o apetite, ele pode ter vômito, diarreia. O mais comum é vômito, né? Vômito, tá? Então, isso são coisas que a gente pode encontrar aí com complicações. Outra coisa também estranha aí, e aí nem tem muito a ver com o que eu tinha proposto aqui, mas só fazendo as correlações, né? Quando o normal é anormal, né? O quadro dermatológico aí, né, gente? O quadro dermatológico desses pacientes, essa distribuição da alopecia, ela é bem clássica, tá? Não entra no grupo de quando o normal é anormal, mas o normal é a rarefação pilosa, simétrica, bilateral, que poupa a cabeça e extremidade de membros. Então, isso que a gente tem que lembrar. Qualquer outra forma de distribuição não é compatível aí com o Cushing, tá, gente? Então, não se esqueçam
disso. E também não pôr culpa no Cushing de coisas que não são do Cushing. Por exemplo, hipovolemia, né, gente? Hipovolemia não faz parte de uma manifestação clínica aí do Cushing, tá? Então, são coisas que a gente tem que lembrar quando o normal não é... Quando o normal é anormal para os nossos pacientes, né? Então, isso é bem importante da gente pensar e lembrar aí sobre o normal e o anormal. Perguntas, pessoal? Vocês têm perguntas aí? Algum caso? Vocês querem compartilhar aí algum caso? Hein? Não? Então, eu vou seguindo aí. Só lembrando, para quem entrou agora, que eu vou falar com mais detalhes sobre esses assuntos no workshop Endocrinovet, né? Nesse workshop, esse é um workshop que vai acontecer online, de forma gratuita, onde eu vou ensinar o passo a passo para identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Então, se você quer participar, né? Para você não ficar fora, para você garantir a sua inscrição gratuita, basta você comentar aqui embaixo a palavra evento, tá bom? Vamos lá, a Fernanda fez uma pergunta. Professora, animal que apresenta todas as manifestações clínicas e laboratoriais que sugere o Cushing, mas a supressão da negativa, devo fazer a estimulação com ACTH? Então, essa é uma pergunta complexa, na verdade, né? Então, se eu for falar sim ou não, eu vou te dizer que não, tá? Mas vou explicar melhor. Olha só. O teste de supressão com dexametasona, ele é um teste mais sensível no diagnóstico da síndrome de Cushing. Quer dizer o quê? Ele tem maior poder em identificar dentro dos pacientes positivos quem são os positivos. Ou seja, ele vai dar um número menor de falsos negativos, tá? Então, se teoricamente o supressão não fechou, o estimulação também não vai fechar, tá? Então, essa é a resposta técnica do que a gente deveria fazer, tá? Agora, por outro lado, o que acontece algumas vezes? Por uma questão de conveniência para o tutor, né? Ele já foi submetido a um teste de supressão, onde ele veio 3 vezes fazer a coleta no laboratório. Então, ele faz a coleta basal, por exemplo, às 8 da manhã, aplica a dexametasona, 4 horas depois a gente faz uma nova coleta, depois conta mais 4 horas a gente faz a última coleta, né? Então, ele vai 3 vezes ao laboratório. Quando a gente fala para o tutor que ele tem que repetir o teste de supressão, depois de 2 a 3 meses, então o ideal é, se você tem um teste negativo, você tem que esperar de 2 a 3 meses para fazer um novo teste. Às vezes é bem incômodo para o tutor, né? Aqui em São Paulo, principalmente, que tudo é longe, né? Você gasta muito tempo para ir, muito tempo para voltar, às vezes é bem complexo. E por isso, alguns colegas acabam fazendo o teste de estimulação devido à facilidade e impossibilidade do tutor de ficar repetindo o teste e fazendo o teste de supressão. Mas, teoricamente, o ideal seria continuar fazendo o teste de supressão, ao invés de estimulação. Aí, por outro lado, você fica falando o quê, Cigi? Então, para que serve o teste de estimulação? E aí, há controvérsias, tá? Alguns pesquisadores, alguns endocrinologistas não consideram que faz sentido fazer um teste de estimulação com a CTH. Por quê? Porque quando a gente faz um teste de supressão, o que eu estou testando? Eu estou testando o eixo hipófise adrenal. Se a regulação, se os mecanismos de feedback estão preservados. E é isso que eu quero saber. Porque o teste de supressão, ele testa a capacidade do eixo ser suprimido com a aplicação da dexametasona. E aí, fazer um teste de estimulação não faz o menor sentido, tá? Se você conversar com algum médico, eles arrancam os cabelos de pensar que a gente tá fazendo um teste de estimulação quando eu quero avaliar
os mecanismos reguladores, os mecanismos supressores, na verdade, né? Então não faz sentido, mas na prática às vezes a gente faz. Na teoria não faz o menor sentido, ok? Então vamos lá, tem mais perguntas aqui. Adélia, querida, Ale, estou com muita dificuldade para comprar o CTH. O que você acha de fazer o cortisol 1 hora antes e 3 horas após o trilostano? É uma possibilidade a gente fazer 1 hora, né? Antes e 3 horas, né? 1 hora antes, não, na verdade, é o cortisol antes de tomar o trilostano e 3 horas após o trilostano, né? Sem a gente fazer a estimulação. É uma possibilidade. A grande limitação de a gente fazer dessa forma é que a gente não tem vários trabalhos validando essa técnica, e aí por isso a gente não tem muitos valores de referência. Mas na ausência do ACTH, e a gente passou por um período onde a gente tinha falta de ACTH no mercado, a gente utilizava essa referência sim. Então é uma possibilidade para o controle da síndrome de Cushing, né, do paciente em tratamento com trilostano. A gente só tem limitação aí de trabalhos validando, mas no perrengue a gente usou sim, tá? Para estabelecer se o paciente tinha um bom ou não ou mau controle. Não sei se você tentado comprar o Cosactem, que é da Decra, você consegue comprar direto no site. Eu não sei se você tem tentado, tá? A Fernanda, eu estou com um caso que deu 2 negativos, por isso fiquei na dúvida. Então espero para repetir novamente daqui uns meses. Exatamente, a gente espera para repetir daqui uns meses. E aí agora, Fernanda, com o seu comentário, eu lembrei de dar mais uma dica, né? Quando a gente pede uma supressão agora e outro para daqui a 3 a 4 meses, tem tutor que não vai voltar nunca mais, né? Por isso que às vezes a gente fica tentado a fazer o supressão e o estimulação na sequência, né? Para não ter que esperar. Então a gente faz 2 testes com intervalo entre os testes muito menor. Agora, o que se fala é que em algumas situações, ou bem no início da doença, esse hipercortisolismo, essa perda de mecanismo de feedback, ela pode ser intermitente. Então, o ideal era a gente esperar um momento onde o paciente está bem sintomático para a gente testar. Então, às vezes, você acabou de fazer, aí daqui uma semana você quer fazer o teste de estimulação, ele ainda está na fase onde o eixo está funcionando bem, né? Porque aí o hipercortisolismo pode ser intermitente, tá? Uma possibilidade também é a gente fazer o cortisol urinário como exame de triagem para esses casos que dão o tempo todo negativo, né? E a gente acha que é positivo, a gente pode fazer o cortisol urinário, é uma possibilidade. Outra possibilidade, se você tiver certeza absoluta, e aí é um comentário bem cuidadoso que a gente vai fazer, como é que eu tenho certeza absoluta? Eu sou professora de pós-graduação e aí às vezes meus alunos vêm, eu tenho um caso que é tudo de Cushing. Aí eu vou discutir com eles, não tô dizendo que é o seu caso, né? Vou discutir com eles e falar, nossa, cadê o tudo de Cushing, né? Então aí quando a gente tem certeza, a gente pode, existe a possibilidade da gente tratar o paciente sem ter um teste positivo, mas para isso o tutor tem que assinar termo. E para isso precisa ser um tudo de tudo mesmo, tá, gente? Não pode ser pouca coisa. Até, Fernando, se você quiser falar desse caso que tem 2 testes negativos, né? O que ele tem de sintoma e o que ele tem de alteração laboratorial, né? Pra gente saber, nossa, será que é mesmo? Ele tem tudo mesmo ou ele tem um pouquinho de Cushing, né? Às vezes a gente acha que tem e na verdade tem coisas que indicam que não tem, né? Inclusive, nos meus cursos eu mostro alguns casos que tem total cara de Cushing e aí quando a gente vai investigar melhor, esses pacientes não têm Cushing. E como que a gente chega que eles não têm Cushing? Porque é exatamente quando eu encontro coisas que quando o normal não é normal para aquele caso e a gente vai investigar por que isso está acontecendo e nessa investigação a gente chega em outras doenças que estavam ali mimetizando o Cushing ou mesmo fazendo com que o nosso teste de função adrenal fosse positivo
É um falso positivo, né, pessoal? Um falso positivo. Bem, vocês sabem que eu amo falar com vocês. Adoro trocar ideia, ajudar vocês com os casos, falar de endocrinologia. Mas na live eu não consigo falar tudo para vocês, né? Fernanda comentou, aumento de FA, triglicéridos, PUPD, PF, e ultrassom tem alteração hepática, aumento de adrenal, tem polifagia. Tá, aumento de fosfatase, PUPD, polifagia, triglicéridos. Triglicéridos de quanto? Né? E aumento de adrenal, assim, aí um cuidado. Então, triglicéridos de quanto? A minha pergunta. Aumento de adrenal descrita na ultrassonografia ou identificada na imagem com a adrenal mais abaulada? Tá? Então, são questionamentos aí, né? Triglicéridos acima de 800, qual que é a raça? Aquela Ó, tô fazendo uma consultoria aí, Fê, hein? De lambuja na live, hein? Então, triglicéridos acima de 800. Qual que foi minha outra pergunta? Aumento de adrenal. É um SRD, ok. E adrenal, ela tá uma descrição de aumentada ou você tem o hábito de olhar lá na ultrassonografia e ver se ela tá mais abaulada? Nunca fez uso de corticoide, não faz uso de fenobarbital? Que aí a gente entra nos diagnósticos diferenciais da hipertrigliceridemia. Faz uso de corticoide, oral ou tópico, faz uso de fenobarbital. Estava em jejum com certeza quando mensurou os triglicérides. Eu já peguei paciente que também veio com 1000 e pouco, pedi para repetir e deu normal. Né? Vamos ver. Não faz uso de medicamento, está descrito. Então, aí é legal a gente ver a imagem, tá? Que às vezes o ultrassonografista fala aumentado esse tamanho, a gente vai olhar e não tá. E ela, sim, em jejum, mas você repetiu os triglicéridos, entendeu? Porque às vezes o doutor fala que tá em jejum e às vezes ele acabou deixando uma ração por ali, alguém da casa deu um biscoito, então às vezes vale a pena a gente repetir. E mais uma pergunta, Fê, tem obesidade? É obeso? A Fernanda repetiu, muito bem, ótimo. Então tem hipertrigliceridemia mesmo, é um forte candidato mesmo a síndrome de Cushing aí, né? E às vezes a gente cai nesses casos onde o teste dá negativo, tem obesidade. E a gente tem certeza que é. Repete daqui 3 a 4 meses, vai tratando a hipertrigliceridemia com bezafibrato, a obesidade com ração para obesidade, e daqui uns 3 meses repete supressão. Se ele continuar negativo e ele continuar com todos esses sintomas, entrega um termo para o tutor assinar e inicia o tratamento. Aí a gente vai para o diagnóstico terapêutico. Certo? Depois você me conta. Então vamos lá, pessoal. Tenho que me despedir de vocês, né? Que nesse momento eu não consigo falar muita coisa, eu trago o máximo possível nesses 30 minutos de live, mas faço aqui um convite, né? Se você quiser saber mais, né? Em breve, então hoje foi uma live de aquecimento para o evento conhecido como Workshop Endocrinovet, e aí sim, nesse evento eu vou te entregar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Então, nesse evento, é um evento online gratuito. Para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, comenta aqui embaixo a palavra evento, tá bom? E até amanhã, pessoal. Amanhã eu tô de volta. Tá bom? Beleza, o pessoal tá aqui falando de algoritmo, mapa mental, isso tá seguindo. Vou fazer outros mapas mentais para vocês aí, uns algoritmos para vocês aprenderem aí o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Beijo, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau.